sejam bem-vindos, bem-vindas todas ao grupo de estudos sobre o Platão, né? Esse grupo de estudos ele foi criado no ano passado com a finalidade da gente estudar a República, né? Foi com intenções modestas, mas aí quando a gente terminou a República ali, perto da gente terminar, a gente falou, bom, por que não continuar com outros diálogos, né? Então é isso que estamos fazendo. Nós vamos iniciar nesse ano de 22 com a carta 7 e depois, né, vamos ver aí até onde o Logos nos conduz, né? Mas o objetivo é que a gente leia todos os diálogos. Alguns comunicados sobre questões técnicas, né? Então, como a gente está fazendo na modalidade semipresencial, nesse ano, né, houveram algumas mudanças que eu fiz, né, para a gente continuar nesse modo. A primeira mudança é sobre o modo que eu estou fazendo a gravação, né? Antes eu gravava aqui pelo Google Meets, mas como eu utilizava a minha conta institucional, né, da faculdade, eu vou me formar, então eu perdi acesso à gravação, né? A possibilidade de gravar pelo Meets. Então eu estou gravando por um aplicativo. Funciona também e tal. Eu testei ali com o encontro do grupo de estudos do Homero ontem, né, e funcionou certinho. A gravação está lá no Drive, inclusive. E eu vou fazer o mesmo esquema aqui. Bom, para utilização das pastas e o acesso às gravações, né, como é que funciona? Eu vou compartilhar minha tela para fazer passo a passo aqui com vocês. Então, primeiro de tudo, né, eu solicitei para vocês o e-mail que vocês utilizam, né, para garantir acesso a vocês à pastinha do Drive, né? Se alguém não me passou o e-mail ainda, me contata ali para eu adicionar vocês na pastinha do Drive, tá? No nosso grupo de WhatsApp, né, esse aqui é o nosso grupo de WhatsApp, se vocês clicarem ali na barrinha de cima do grupo, chamada dados do grupo, aí vocês vão ver a imagem, né, e vão ver essa parte aqui da descrição do grupo. Nessa parte da descrição tem um lembrete do horário que os encontros acontecem, né? O link do encontro para essa chamada aí do Meets, vocês estão vendo, né? E o link para a pasta com os textos e as gravações dos encontros, tá? Então aí se vocês clicarem aqui nesse link, esse link que eu deixei fixo no grupo, mesmo aqueles que eu não adicionei o e-mail, vão poder acessar, né? Esse link aqui está de livre acesso para quem quiser acessar a pasta, tá? Ok? Então, se vocês quiserem entrar na chamada, o link vai estar sempre aqui na descrição. É a mesma coisa para o link da nossa pastinha, tá? A nossa pasta é essa aqui. Então, assim que vocês clicarem ali no link, vocês vão ser transportados aqui para o OneDrive, né, para usar a pastinha. Deixa eu só esperar ela carregar aqui. Eu não tenho certeza de que se todos que clicarem no link, né, vão precisar fazer uma conta no OneDrive, né? Isso eu não tenho certeza. Mas é simples também de criar conta. É igual ter se vocês já tiverem uma conta da Microsoft, vocês podem usar para acessar, né, porque o OneDrive é da Microsoft. Então, é um processo simples também de criação de conta, tá? Na pastinha vocês vão encontrar os encontros da República do ano passado. Então todos os encontros gravados estão aqui, os textos que a gente utilizou, enfim, né? Está tudo aqui ordenadinho, tá? Há também, né, a Cláudia, ela passa para mim as aulas em vídeo e ela transforma em áudio. Então para quem quiser assistir como formato de podcast, essas coisas assim, também dá, né? Ok? Eu sempre deixo também alguns textos relacionados ao livro, né, que a gente está estudando. Então, na República, eu separei alguns textos para a gente ir enriquecendo, né, a nossa leitura. Então, a gente pode ler o Platão e falar, putz, eu não entendi direito esse livro 2 da República, né? Queria ver o que mais eu posso ler sobre o livro 2. E aí eu separei lá, né, na pastinha da República, textos que dizem respeito ao livro 2, ao livro 3, enfim, né, aos temas ali da República. Eu fiz a mesma coisa com o nosso aqui da carta 7, né? Então aqui tem uma pastinha de gravação de encontro, que por enquanto
está vazia, né? Porque hoje é o primeiro encontro. E nessa sessão aqui eu deixei os apoios, né, da academia. Nesses apoios, o que vocês vão encontrar? 4 edições da Carta 7, né? Essa aqui em EPUB é uma coletânea do trabalho de Platão. Então vocês vão encontrar todos os livros do Platão na República, todos os diálogos aqui. A única questão é que essa edição aqui em EPUB está em inglês. Tá? Os diálogos em inglês, assim como a maioria das obras, né, dos filósofos antigos, em inglês fica mais fácil de ler, né, para quem sabe o idioma. Tá? Porque é uma língua mais simples, né, digamos assim, de você trabalhar, de você ler. Essas outras edições, né, elas estão em português, 2 edições da Carta 7 em português, para vocês irem acompanhando, né, são 2 edições diferentes. Aqui, né, nessa pastinha sobre a Carta 7, são textos que trabalham alguns temas sobre a Carta 7. Então aqui a crítica escrita, né, que vai aparecer, então o que o Platão fala acerca de si próprio, né, a autobiografia que o Platão traça na Carta 7, é discutido em alguns textos, né. Como eu falei, né, mais para a gente enriquecer aí o nosso percurso, tá? E essa pastinha de encontros extras, né, foram encontros, 3 na verdade, né, que tem 2 porque um deles eu não consegui gravar. Mas foram 3 encontros que a gente fez no mês de janeiro para engatar, né, o ano com algumas discussões sobre a obra do Platão, ok? Então, enquanto eu fazia a divulgação, né, da Carta 7, do grupo de estudos, né, que muitos de vocês entraram aí já em 2022, né? Então, enquanto eu fazia essa divulgação, em janeiro a gente realizou esses encontros aqui que estão gravados, né? Beleza, então sobre a pastinha é isso. Se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição aí pra gente solucionar essas dúvidas, tá? Tudo bem, gente? Era isso que eu queria mostrar. Tudo bem. Tudo bem? Eu mandei no nosso grupo o link, porque às vezes eu também eu falei, nossa, cadê o link? Cadê o link? Aí fui na descrição. Eu mandei agora no grupo, tá bom? Sim. Que de repente pode ter mais alguém com dificuldade. É assim. Eu sempre deixo na descrição porque eu também sou assim, né? Eu sempre perco os links. Sim. Eu cheguei até, nossa, a anotar os links no papel, assim, pra não perder, entendeu? Mas deixa ali na descrição, não tem erro. É mais fácil. É mais fácil. Beleza, gente, então vamos começar a Carta 7. Eu vou usar, né, sempre que eu for ler a Carta 7 para vocês, alguns trechos, eu vou usar essa edição aqui da PUC, né? Mas a edição da Edipo, ela é boa também. Se vocês forem ali do ladinho da edição, sempre dá para se orientar mais ou menos, né? Como é que a gente se orienta na Carta 7? Em toda edição do Platão, ela tem esse númerozinho aqui do lado, né? E algumas letrinhas. O que significa isso? Esses números, essas letras, né? Eles estão ligados à primeira edição feita, né, pelos compiladores do Platão, que é a edição de Stefanos. Nessa edição de Stefanos, as pessoas depois, né, que fizeram outras edições, como essa aqui da PUC, para que elas se situem no texto, né, que trecho que elas estão falando da edição de Stefanos, elas sempre escrevem ali, né, do lado da obra, geralmente do texto grego, né, o referencial na edição de Stefanos. Então, se eu falar para vocês aqui, por exemplo, olha, gente, nós vamos ler aqui em 326b. Aí, através dessas letrinhas, vocês sabem onde é que eu estou lendo, né, o trecho que eu estou lendo. Porque se eu falar da página, página 51, quem tem outra edição, a paginação vai estar diferente, né? Porque às vezes a introdução ela é maior ou menor, né? Enfim, as edições mudam a paginação, tá? Mas a referência não tem erro. Isso funciona para todos os diálogos do Platão. Na República a gente usou bastante essas referências, né? E acredito que nos outros diálogos também a gente vai usar bastante. Enfim, então vamos lá.
são atribuídos ao Platão vários trabalhos, né? Diálogos, cartas, enfim, vários trabalhos. Desses vários trabalhos que são atribuídos ao Platão desde a antiguidade, né, alguns são considerados legítimos, outros são considerados espúrios, ou seja, alguns realmente acredita-se que o Platão, personagem histórico, né, tenha composto, e outros, provavelmente algum discípulo, algum admirador, algum plagiador, né, compôs essas cartas. E isso acontece para praticamente todos os filósofos antigos, né, como eles estão muito distantes temporalmente, e a ideia que a gente tem de autoria e de cânon é diferente da que os antigos tinham, acontece esse mal entendido. Então a gente não sabe muito bem todas as obras que o Platão compôs, né? Mas o que a gente chama de corpus platônico, ou seja, o conjunto da obra do Platão, a gente vai encontrar tanto diálogos espúrios como os tidos como legítimos, né? Aqui no grupo, né, eu pretendo que a gente leia primeiro os diálogos considerados legítimos e depois a gente pode ler os espúrios, né? A gente vai ver que eles são alguns são bem diferentes, tá? Mas eu acho que vale a pena ler, né? Porque esses diálogos compõem o corpus platônico, como diz a Lucilena, né? Foi alguém parecido com o Platão que escreveu. Se foi alguém parecido, bom, vale pelo menos, né, a gente lê, né? Porque o Platão já é um cara sensacional, então se tem alguém parecido com ele, por que não, né? Se deter um pouquinho ali também. Ok? A carta 7, ela está nesse meio do caminho, entre um diálogo espúrio e um diálogo autoral. Porque ela é uma obra que a gente não sabe exatamente se foi o Platão ou não que compôs, né? Outras cartas são quase todas tidas como espúrias, né? Há uma discussão sobre uma ou outra, né? Mas a carta 7 é a mais próxima da legitimidade que a gente tem, tá? No fim, né, da leitura da carta 7, eu vou propor uma discussão sobre a legitimidade, né, e sobre os possíveis autores da carta 7 que não o Platão. Mas por enquanto eu acho que vale a pena a gente adentrar no texto, né, para conhecer o que tem aqui dentro. Então, bem, a carta 7, ela é uma carta do Platão direcionada aos familiares e companheiros de um moço chamado Dion, né? Então a carta começa da seguinte forma, né? Platão aos familiares e amigos de Dion, né? Passar bem. Então começa assim. Então, por que o Platão direciona essa carta a essas pessoas, né? Bem, por um motivo muito simples, né? Esses familiares e amigos de Dion solicitam os conselhos de Platão depois que o Dion morre, né? E qual que é a história por trás de tudo, né? A gente vai ver o Platão contando, mas em linhas gerais, o que aconteceu, né? O Platão conheceu o Dion em uma visita que ele fez à cidade de Siracusa, que na época do Platão era uma potência, né, econômica, militar, enfim, uma cidade, né, quase como os Estados Unidos da época, né? Atenas era decadente e Siracusa era o polo militar, econômico, enfim, né? Então o Platão ele faz uma visita a Siracusa e visita, né, o governante daquela época, que era o Dionísio. Dionísio, ele havia tomado o controle de Siracusa com o pretexto de que Siracusa estava sendo ameaçada por inimigos externos, né? Então, basicamente, o que acontece foi o seguinte: bom, gente, o Dionísio convoca uma assembleia e ele diz: olha, a cidade de Siracusa está sendo ameaçada pelos, no caso, né, o inimigo eram os cartagineses, a cidade de Cartago, que era também muito poderosa na época, derrotada depois pelos romanos, né? Então, Siracusa está sendo ameaçada pelos cartagineses, né? É preciso um líder forte, é preciso, né, alguém que assuma as rédeas da nação. Pode parecer esquisito, né, mas esse discurso é antigo, tá, pessoal? Não é atual, não. É preciso um cara forte que assuma as rédeas da nação. E o Dionísio, então, toma o poder de Siracusa, né, na condição de tirano. O que significa ser um tirano na antiguidade, né? Hoje em dia, a palavra tirano tem uma conotação pejorativa já, né? Um tirano é alguém, enfim, que exerce um governo despótico. Tá? Mas na antiguidade, um tirano era simplesmente alguém que governava sem
o auxílio de uma constituição, né? Era um governo não baseado em leis e legislações, né? As regras eram tiradas da vontade ou da cabeça do tirano, tá? Não necessariamente um tirano era alguém ruim naquela época. Por exemplo, em Atenas, né, no século VI, houve um tirano chamado Pisístrato, que foi extremamente benéfico para a cidade, né? Então, naquela época, tirano significava isso, alguém que governava sem a legitimidade de uma lei. Tá? Um sentido um pouquinho diferente do atual. Bem diferente, né? Na verdade. Então, Platão vai até Siracusa, na corte do Dionísio, tirano de Siracusa, né? Já governava. E ele conhece Dion, né? Dion. O Dion, ele era familiar do Dionísio. E o Platão e o Dion se tornam amigos praticamente à primeira vista, né? O Platão, ele acha a cidade de Siracusa muito hedonista, né? Muito assim, fora dos padrões morais que ele considerava como corretos, né? E o Dion, apesar de ter nascido numa cidade desse tipo, era alguém extremamente virtuoso, né? Preocupado com as discussões filosóficas, com o crescimento espiritual, enfim. E Platão e Dion viram amigos. E aí, depois que o Platão volta a Atenas, né, passa-se um tempo, o Dionísio morre e assume o seu filho, Dionísio II. Né? Dionísio II era bem jovem, e o Dion, então, ele lembra do encontro que ele teve com Platão e manda uma carta para Platão dizendo o seguinte: Platão, o Dionísio acabou de morrer e assume o filho dele, Dionísio II, é a nossa chance. Né? É a nossa chance de fazer a cabeça desse jovem e tornar ele um rei filósofo. Né? Igual você me falou, né, quando veio para cá, né? Igual você me contou nas obras ali, que a gente discutiu, né? Para quem assistiu os encontros da República, vai ver que essa é a discussão da República, né? A educação do rei filósofo. Então o Dion manda uma carta para Platão falando: é agora, né, Platão? A gente tem que botar isso em prática, aproveitar que o cara é jovem, aproveitar que a gente pode influenciar bem ele, né? E o Platão, ele pensa em negar, ele fala: pô, Siracusa, né, cara, que viagem, longe pra caramba, provavelmente não vai dar certo, né? Mas Platão, ele fala aqui na carta pra gente que ele se sente na obrigação, né, de atender esse chamado de Dion e colocar à prova as suas próprias teorias. Então é assim que ele vai para a corte do Dionísio. Chegando lá, né, não vou contar essa parte, porque o livro conta pra gente muito bem. Mas depois de um tempo, né, basicamente o Dionísio ele começa a odiar o Dion, né, amigo do Platão, e expulsa o Dion da cidade. Expulsando o Dion da cidade, o Dion, ele arma, né, ele se frustra com essa obra, ele fala: putz, não conseguimos, né, influenciar o cara, mas eu vou salvar Siracusa, o Dion diz. E ele organiza uma expedição armada para tomar o poder de Siracusa e expulsar o Dionísio. Ele consegue, mas depois de 2 ou 3 anos, ele acaba sendo assassinado, né, e recomeça tudo de novo a história. E quando o Dion é assassinado, os amigos e familiares de Dion mandam uma carta para Platão dizendo o seguinte: bom, Platão, e agora? O que a gente vai fazer com Siracusa? Né? Qual que é a sua ideia de governo? Quais são os seus conselhos, né, para a cidade de Siracusa? Ok? E é aí que começa a carta 7, né? O Platão dando esses conselhos e contando o que aconteceu entre o Dion, o Dionísio e o Platão no tempo que ele esteve lá na corte. Tá? Tudo bem, gente? Conseguiram pegar aí a contextualização? Então vamos lá. Bom, e aí já na carta, né, já acompanhando o percurso da carta. O Platão, ele diz que a condição para esses conselhos serem efetivos, né, é que os familiares e companheiros de Dion, né, tenham em mente aquilo que o Dion tinha quando Platão conversou com ele, né, a mesma opinião, né, a mesma doxa e o mesmo desejo que o Dion tinha. E qual que era a sua opinião e o desejo que o Dion tinha? Bom, o Platão, ele sabe como o Dion pensava e se sentia, porque ele conheceu o Dion muito jovem, né? Naquela época que ele se encontrou na corte do Dionísio primeiro, né? Lá na juventude,
o Dion, ele nutria a seguinte opinião: ele queria que os siracusanos fossem livres e administrassem a cidade de Siracusa de acordo com as melhores leis. Então ele queria o bem da cidade de Siracusa e do seu povo. E Platão diz: vocês só podem ouvir esses conselhos se vocês também quiserem isso. Se vocês quiserem legitimizar o poder de um tirano, se vocês quiserem aumentar rotas comerciais, meus conselhos não vão fazer efeito, né? Meus conselhos só vão fazer efeito se vocês quiserem o povo de Siracusa livre e governado pelas melhores leis, assim como Dion. E como é que nasceu essa opinião de Dion? E aí o Platão ele faz uma longa, regressão para dizer como ele próprio influenciou Dion e como essas ideias surgiram nele mesmo. O Platão ele conta que na sua juventude, na juventude do Platão, a cidade de Atenas, estava sob o domínio de um governo chamado da Tirania dos 30. Então, rapidamente também. O que foi a Tirania dos 30? Na Guerra do Peloponeso, Atenas contra Esparta, Esparta sai vencedora da guerra, e Atenas, que antes era uma democracia, agora Esparta faz com que Atenas receba um governo fantoche, um governo que defende os interesses de Esparta. E esse governo foi chamado da Tirania dos 30. Então 30 caras são eleitos para defender os interesses dos espartanos, na cidade de Atenas. Nessa Tirania dos 30, o Platão, como vem de uma família nobre, de uma família de políticos de sucesso em Atenas, um dos parentes de Platão foi um desses tiranos. Então o Platão ele tomou contato direto com esse governo, sabendo inclusive das decisões, frequentando reuniões dos tiranos, tomando parte realmente no governo tirânico, tomando conhecimento do governo tirânico. Isso faz com que de alguma forma ele se sinta forçado a participar do governo dos tiranos. Mas aí uma coisa acontece nesse meio tempo. Platão conhece Sócrates. E o Sócrates faz com que o Platão abandone toda e qualquer preconcepção de uma influência política como sendo realmente uma influência justa e benéfica para a cidade. O Sócrates apresenta para Platão a filosofia, não a política. E o Platão, assim que conhece Sócrates, ele vê que algo há muito errado com a forma que se realiza a política na cidade de Atenas. Então ele meio que larga a formação política dele e passa a ser discípulo de Sócrates. Durante o governo dos tiranos, uma coisa aconteceu com Sócrates. Os tiranos brigaram uma vez entre si, os 30 brigam entre si, e convocam alguns cidadãos atenienses para justificar um complô entre eles. Basicamente aconteceu, um dos tiranos, ele meio que se destaca dos outros, e os outros se reúnem para acusar ele de alguma coisa. Só que os acusadores não podiam tomar parte no julgamento como testemunhas, Então eles elegiam, literalmente, pagavam propina a cidadãos atenienses anônimos para que denunciassem os tiranos. E Sócrates foi um desses caras que teria sido chamado, convocado ao julgamento para julgar um dos tiranos. Mas o Sócrates ele recusa. Ele fala: bom, eu não vou julgar o cara, apesar dele ser um tirano, essas provas elas são forjadas, o julgamento ele está comprado. Então Sócrates não toma parte no julgamento dos tiranos. E isso para o Platão é uma mostra da virtude do Sócrates. Então, pois bem, esse acontecimento a gente vai ver que vai ter várias repercussões. Os 30 tiranos, eles duram pouco tempo na cidade de Atenas, porque logo eles são exilados para o estabelecimento de um governo democrático. E esse governo democrático dos 30 tiranos, depois dos 30 tiranos, eles fazem com que esses tiranos e os seus apoiadores sejam julgados e condenados. Então, quando estabelece o governo democrático, esse governo democrático estabelece tribunais para julgar o período da tirania. Similar ao que aconteceu aqui no Brasil com a ditadura.
Então, os tribunais da ditadura, né, para pensar e julgar os responsáveis por aquele período. E pois bem, né, o que o governo democrático fez? Eles viram que tinha um julgamento, que um dos tiranos deveria ser condenado durante a tirania e que o Sócrates não tomou parte nesse julgamento, ou seja, o Sócrates não quis julgar o tirano. O que o governo democrático entendeu? Que o Sócrates apoiava a tirania. Né? Enfim, por isso que o Platão tem essas críticas à democracia, falando, nossa, cara. Mas enfim, esse governo democrático entendeu então que o Sócrates seria um apoiador da tirania. E aí o que acontece? Né? O Sócrates é julgado por esse governo democrático, é acusado e é morto no tribunal, né? Condenado à morte. Foi com esse clima, né, entendendo então que a decadência da atividade política não era só no período da tirania, mas era também no período da democracia, né? Foi entendendo que a atividade política ela é decadente por si só e que independentemente de você estar numa tirania ou numa democracia, esse não é o governo ideal, né, porque ele não é pautado por valores. Quando o Sócrates morre, quando ele é executado, o Platão então ele tem uma revolta geral com a atividade política, ele se afasta totalmente de uma posição que ele tinha lá no governo democrático e escolhe se dedicar à filosofia e às suas viagens. Né? E justamente nessas viagens ele vai até Siracusa e conhece lá o tirano Dionísio I e encontra o Dion. Tá? O Platão então, conversando com o Dion depois da morte de Sócrates, ele mostra, né, ele diz para o Dion tudo aquilo que ele estava pensando, tudo aquilo que ele estava sentindo no momento, né? E ele expõe aquela tese que aparece na República, de que seria melhor para a humanidade, né, de que os males da humanidade não cessariam enquanto ou os reis fossem filósofos ou os filósofos fossem reis. Né? Então, enquanto o poder não estivesse ligado ao conhecimento, à filosofia, o mundo continuaria com os mesmos problemas, né? Faltado interesses econômicos, militares, enfim. Né? Qualquer coisa que não diz respeito à verdade, à justiça, enfim. Ok? Então, é nesse clima que o Platão começa a carta, né? Falando como essas ideias nasceram nele e como ele as deu, né? Como ele as mostrou para Dion. Até aqui tudo bem? Bom, então quando Dionísio II toma o poder, né, o Dion convida o Platão a tomar parte nesse governo, falando, bom, Platão, agora é a nossa chance, né, de fazer desse governante um filósofo. E a vinda do Platão seria dita, né, na Carta 7 como urgente para influenciar o Dionísio antes que outras personalidades com outros interesses não filosóficos influenciassem o Dionísio. Né? Porque, claro, Dionísio ele agora era jovem e governante de uma das maiores cidades da Grécia. Então, se não fosse o Platão, né, que fosse ali ser mentor do Dionísio, seria lá o Steve Bannon, alguém assim, entendeu? Para aconselhar aquele jovem governante. Tá bom? Então Platão tem que vir antes que outros o façam. Então essas grandes esperanças que o Dionísio coloca, que o Dion coloca, né, em Platão, nos seus conselhos para Dionísio, fazem com que Platão aceite a empreitada, ainda que ela seja duvidosa e ainda que a viagem seja longa, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Siracusa fica na Sicília, que é uma ilha, né, da Itália, onde hoje é a Itália, e Atenas, enfim, bem, fica na Grécia, né? Então Platão ele teria que fazer uma volta ali no mar Mediterrâneo e ir para Sicília. Se hoje já não é uma viagem legal para você fazer de barco, naquela época então, né, não era nem um pouco agradável. E por mais que o Platão tivesse condições econômicas de bancar a viagem, né,
Platão ele já tinha uma obrigação em Atenas, que era a academia, né? Ele tinha os seus discípulos, então ele precisaria se ausentar desse processo civilizatório que ele estava em Atenas para começar outro em Siracusa. Então Platão ele fica ali, né, um pé atrás, mas ele diz o seguinte: bom, o Dion ele me fala com tanta vontade e acreditando tanto naquilo que o Platão ele se vê que é impossível recusar, né? E ele aceita então e vai até Siracusa pela primeira vez, pela segunda vez, aliás, né? Tá? Chegando na ilha de Siracusa, o Platão ele tem uma quebra de expectativas totais, né? Porque nesse intervalo em que o Dion manda a carta e que o Platão chega até a ilha de Siracusa, o que acontece? Dion e Dionísio já estavam em completa oposição política, um estava contra o outro já, né? O Dion defendia uma coisa e o Dionísio, como já estava sendo influenciado por outros, né, ele e o Dionísio brigam totalmente, né, diariamente, a tal ponto que os dois não conseguem conviver juntos no palácio, né? E no quarto mês que o Platão estava lá em Siracusa, né, ensinando filosofia ao Dionísio e tudo mais, no quarto mês que ele está em Siracusa, o Dion ele é exilado da ilha. Então ele é expulso da ilha pelo Dionísio sobre o pretexto de conspiração. E todos os amigos do Dion ficam temendo pelo pior, né? Dizem, bom, o Dion que me chamou aqui foi exilado, então eu estou em maus lençóis, né? Porque agora o próximo sou eu. O Platão ele pensa isso e já vai, né, arrumando as malas para sair da ilha. Mas o que acontece? O Dionísio percebe essa movimentação do Platão e vê que a fuga do filósofo eminente, né, Platão, seria mal vista pela Grécia. E Dionísio seria considerado como um governante rude, né, por todos os outros estados. Então ele faz a seguinte coisa, ele diz: Platão, por que você não passa um tempinho aqui na Acrópole de Siracusa, né? Um lugar bonito, tem um jardim legal, né? Você pode ver toda a cidade. E o Platão, já de malas feitas, falou: não, Dionísio, né? Outra hora eu venho, né? Na volta eu passo lá na Acrópole e vejo. Mas o Dionísio coage o Platão, né? Prende, sequestra o Platão e o mantém lá na Acrópole. Então ele literalmente coloca o Platão em cativeiro lá na Acrópole de Siracusa. E o Platão, ele conta na carta, né? Ele diz que ele até conversou com alguns comerciantes, né? Com alguns barqueiros, mas ninguém estava autorizado a levar o Platão para fora da ilha, a não ser com ordem expressa de Dionísio, né? Então ele não era preso numa sala, mas é uma ilha, né? E nenhum barqueiro estava disposto a levar ele, então ele estava preso ali mesmo. Isso no quarto mês, né? Já não tem mais Dion e já não tem mais liberdade. Então agora é só Platão falando com o Dionísio. O Dionísio, ele trata bem os aliados do Dion depois do exílio dele, inclusive o Platão, né? Aliás, especialmente o Platão. O Platão ele conta na carta, né, que o Dionísio sempre queria abraçar ele, né, levar ele para os banquetes, chamar ele para os eventos pessoais, assim, e, né, o Platão ia e tal, mas meio obrigado, né? Então ele sempre trata o Platão com benevolência e ele fazia de tudo para ganhar a amizade do Platão, porque ele queria a amizade do Platão ainda que ele não soubesse, né, ainda que ele não fosse o tipo da filosofia, né, mas ele queria ter amizade com o filósofo. E através disso, né, através de vários convites, dessas demonstrações de benevolência, ele tenta de toda forma atrair o Platão para ficar em Siracusa, né, lutando para ganhar sua amizade. Só que, né, abraçando o Platão, chamando ele para banquetes e tudo mais, a gente até passa a achar que o Dionísio era alguém bem intencionado, que realmente queria, né, a amizade do Platão. Só que quando o Platão sentava para ensinar filosofia para o Dionísio fala: não, Platão legal, né, e tal, mas eu tenho que fazer outra coisa. Então ele sempre matava as aulas de filosofia do Platão, né, aprendia pouquíssimo e não considerava importante, né, ele queria só amizade ali personalística, né, não estava interessado nos ensinamentos do Platão. Que desperdício, né? Como a Ione falou, né, o Dionísio ele não estava grávido da sabedoria, né, mas ele queria ali a presença do Platão. Enfim,
E o Platão ele até expõe aqui uma explicação para isso, né? Por que que o Dionísio temia essas lições de filosofia, né? Por que que ele rejeitava? Ele conta aqui que, ao que parece, o Dionísio II, ele temia ser enganado pelo Platão, né? Porque ele achava, no íntimo dele, que o Platão e o Dion estavam ali conspirando para tirar ele do poder. Então ele temia que essas lições do Platão tivessem de alguma forma enganando ele para afastar ele das obrigações de tirano. Então por isso que ele, pelo menos essa é a explicação que o Platão dá. Depois de algum tempo, o Dionísio, o Platão ele consegue sair da cidade da Sicília, né? Da cidade não, né? Da ilha da Sicília, né? Ele consegue sair com a ajuda de um amigo dele que visitou a ilha e viu Platão lá em cativeiro, né? E aí esse amigo do Platão, ele consegue ali arrumar um barco e tal, e tirar o Platão, né, da ilha. E é até engraçado, né? O Platão ele fala que ele saiu meio às pressas e tal, né? E que não foi agradável exatamente. Mas quando ele chega a Atenas, de novo, o que acontece? O Dionísio II e o Dion mandam uma carta falando: Platão, volta que agora vai, né? Volta que agora sim o negócio vai dar certo. E o Platão diz o seguinte, né? Bom, aconteceu tudo isso da primeira vez que eu fui, né? Não devia ter nem considerado essa outra proposta, né? Mas aí ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: bom, se alguém me pede conselho, se alguém me pede ajuda, e eu sei que, apesar da ajuda que eu for dar, aquela pessoa não vai se empenhar, né, é ignorância minha, é erro meu prestar aquela ajuda de forma inútil, né, a questão do reto esforço. Eu não posso fazer um esforço na direção errada. Agora, se eu sei que a pessoa, né, apesar das dificuldades que ela tem, apesar de tudo, estiver empenhada em trabalhar e, né, desenvolver-se, e ela pede a minha ajuda, aí é irrecusável, né? Então o que o Platão coloca, ele coloca da seguinte forma, né? Eu vou ler aqui a parte que ele diz isso, é em trezentos e trinta. Deixa eu só ver aqui exatamente. Vou começar em 330, né? Então o Platão ele diz aqui, ó: com o passar do tempo, né, Dionísio abraçava-me sempre, mais pelo hábito e costume da companhia, pois queria que eu o louvasse mais do que a Dion, e, para se extinguir, que eu o considerasse amigo mais do que a este, lutando admiravelmente por isso. Então o Dionísio queria que o Platão fosse mais amigo dele do que do Dion, né? E se esforçava para isso. Enquanto acontecesse assim, se é que acontecia, muitíssimo bem. Mas hesitava em aprender e ouvir as minhas lições sobre filosofia, familiarizando-se e associando-se a mim, temendo, por causa do que diziam os caluniadores, de que de algum modo ele caísse numa armadilha e que Dion tivesse preparado tudo. Então isso que eu falei para vocês, né? Dele resistindo às lições de filosofia e tal. E o Platão diz, né? Mas eu suportava tudo, acarinhando o primeiro pensamento pelo qual eu tinha ido, que é que de algum modo ele pudesse chegar a desejar a vida de filósofo. Mas quem venceu foi ele, né? E ele conseguiu me resistir. O primeiro tempo da minha estada e permanência na Sicília coincidiu com tudo isso. Depois disso, eu parti, mas depois fui de novo, porque Dionísio mandava me chamar insistentemente. Por que fiz isso, que parecia ser tão razoável e justo a vós, a quem antes aconselhei, sobre o que há a fazer dos fatos acontecidos nesse momento, né? Então Platão diz: por que eu fui de novo? Eu sou besta? Por que eu fui de novo? Depois disso, discorrerei sobre isso aos que perguntam por que deliberadamente fui da segunda vez, para que o secundário não se confunda com o principal.
E pergunto então isso: ao que aconselha um homem enfermo, submetido a um regime miserável, o que é preciso primeiro mudar para melhorar a saúde, senão a vida desse? E querendo ele obedecer, a que outras coisas exortar, né? Então, ou seja, se você precisa mudar a vida de alguém e aquela pessoa quer obedecer, né? Então você não precisa fazer mais nada, né? É só ir lá e realmente ajudar a pessoa a fazer o que ela já quer fazer. Se ele não quiser obedecer, acho que um homem digno e um médico deve evitar a consulta de alguém assim. Mas se persistir, será ao contrário, né? Pusilânime e inábil. O mesmo acontece na cidade. Quer tenha um só senhor, quer tenha muitos. Seguindo o governo moderadamente pela via correta, se acaso houver uma consulta em relação a algo de útil, é de bom senso aconselhar esses tais. Então ele diz o seguinte: bom, se alguém quer ser ajudado e pede a sua ajuda, é bom você ajudar. Mas em contrapartida, se alguém pede a sua ajuda e não quer ser ajudado, alguém que ajuda, né, alguém que escolhe ajudar sobre essas condições é inábil, né, alguém que não sabe o que está fazendo. Estando convencido disso, caso alguém me consulte acerca de algo da maior importância, acerca da sua própria vida, como da aquisição de bens ou do cuidado do corpo e da alma, caso ele me pareça viver cada dia com certa constância, né? Então, ou seja, se alguém me pedir ajuda, algum conselho sobre a vida, né? E eu perceba que essa pessoa vive cada dia com uma certa constância, né? Platão diz: eu o aconselharia de boa vontade e com consciência limpa e não desistiria dele. Mas se caso não me consulte de todo, ou seja evidente que de nenhum modo cuida de obedecer a mim, que eu aconselho, não vou espontaneamente até essa pessoa para aconselhar ou forçar, nem que fosse filho meu. E aí, o Platão dizendo isso, né, ele diz, então, depois dessa digressão, qual que é o conselho dele para os amigos e companheiros de Dion, né, o que fazer com Siracusa nesse caso. Platão diz o seguinte, então, ou seja, né, o estilo da carta é esse mesmo, ele interrompe a história da Sicília, né, dá o conselho e depois ele retoma a história da Sicília, tá? Então ele diz o seguinte, bom, né, é preciso aconselhar e ajudar quem realmente quer ser ajudado. E o conselho é o seguinte, né, aqui em 331d. É preciso que o sábio viva assim em relação à própria cidade, considerando falar, caso não lhe pareça ser bem governada, se houver que falar não sendo em vão, nem sendo morto por falar, e não levar a violência à cidade por mudança de constituição, quando não for possível torná-la melhor, sem exílios e massacre, fazendo votos que tragam bens e tranquilidade a si e à cidade, né? Então, basicamente, qual que é o conselho? Se o Platão, né, ou se um sábio quer ajudar a cidade, o conselho que ele deve prestar, né, ele primeiro tem que ter certeza de que a cidade ela vai acatar esse conselho, porque senão ele vai alimentar violências, ele vai alimentar discordâncias, né, vai alimentar polaridades dentro da cidade, tá? O sábio ele só deve falar se o discurso dele não for trazer violência à cidade. Então ele só deve falar, por exemplo, de mudança de constituição ou algo assim, de mudança de governo, né? Se esse governo, por exemplo, para que ele se instaure, não precise exilar a oposição, não precise, sabe, eliminar a oposição ou então entrar em guerra contra a cidade, né? Então o sábio ele deve agir dessa forma. O conselho ele é bem direto nesse ponto, né? E no geral, né, da mentalidade política antiga que a política se faça dessa forma, né? Se a gente for ver, por exemplo, no Dhammapada, que é um texto budista, né, que a gente estuda aqui também na Acrópole, né? O Dhammapada, ele diz em um dos trechos dele, né, em um dos capítulos dele, mais ou menos o seguinte, né, que o sábio, nenhuma palavra que ele profere é desagradável,
apesar de ele falar sempre a verdade, né? O sábio, ele deve agir na sociedade, na comunidade, da mesma maneira que uma abelha age em uma horta de flores, né? Passando por cada flor, coletando um pouquinho de pólen e partindo para a próxima. Imperceptível, praticamente, né? Só que com trabalho constante. Então, o sábio, ele influencia e aconselha a cidade sem causar, por exemplo, uma revolução ou mudanças radicais que envolvam violência, que envolvam... Não, é um trabalho de mudança de consciência, né? Um trabalho de formiguinha, um trabalho ali, realmente um esforço ali de filosófico, né? De educação e tudo mais, tá? Então ele continua, né? Desse mesmo modo vos aconselharia, como também aconselhava Dionísio, de acordo com Dion. Primeiro, a viver cada dia de modo a que fosse senhor de si mesmo, o máximo possível, e adquirir fiéis amigos e companheiros, para não sofrer o mesmo que o pai dele, que tendo tomado muitas e grandes cidades da Sicília, saqueadas pelos bárbaros, não foi capaz de, tendo reconstituído o governo de cada uma, tornar fiéis nem os companheiros, nem os estrangeiros de outras nações, nem os irmãos, que sendo mais jovens ele criou, fazendo-os de gente simples, governantes, e de pobres que eram ricos, tá? Então a primeira parte do conselho é essa que eu falei, né, da atitude do sábio diante da cidade, de não fazer um discurso revolucionário. E a segunda parte do conselho é que o Dionísio e que os amigos e companheiros de Dion sejam e adquiram amigos, não qualquer tipo de amigo, né, mas amigos fiéis, né, sem os quais é impossível fazer qualquer tipo de empreendimento. Então ele ilustra aqui, né, o que ele falou para o Dionísio II. Ele disse, né, olha, né, Dionísio II, o seu pai foi um grande governante, dominou muitas cidades da Sicília, né? Só que dessas cidades dominadas, nenhuma foi realmente aliada dele, nenhuma foi realmente amiga. E na primeira oportunidade viraram as costas para ele e abandonaram, né? De tal forma que o governo dele agora é instável. Não é porque o governo dele é instável, porque ele não adquiriu amigos. Então, um conselho, né? Se você está preocupado com conspirações, com disfarçar suas intenções, mesmo para os seus amigos, né, para os seus aliados, o Platão diz, olha, não vai dar certo, porque uma verdadeira cidade, um verdadeiro empreendimento só pode ser feito entre amigos. Depois ele vai usar essa parte do conselho para falar sobre a filosofia, né, dizendo que é o seguinte, bom, a filosofia também, né, só pode ser feita entre amigos, porque você só pode conversar com alguém e fazer com que o raciocínio, né, ascenda, se eleve, se aquela pessoa está comprometida com a verdade, né, se ela não está interessada mais em te desbancar, em te ridicularizar ou de vencer uma discussão, né, a pessoa tem que está comprometida com a verdade, ela tem que ser sua amiga. Falar, responder, argumentar, sem inveja, sem soberba, sem rivalidade, né? Só em conversa entre amigos é possível fazer filosofia. Então esse é um dos desdobramentos do conselho, tá? Então ele diz, não, ainda que ele tenha tornado gente simples em governante, gente pobre em gente rica, né, o pai de Dionísio, ele não foi capaz de fazer com que desconhecidos se tornassem seus amigos, e por isso ele fracassou. Né? E ele aconselhava o Dionísio, né, toda hora, ó Dionísio, né, tenha seus amigos, tenha e tal, mas essa era uma das lições que o Dionísio não acatava. Né? Ele fala, não, como assim, né, eu vou ter um amigo? Esse cara pode, sei lá, agir contra mim, né, imagina, revelar segredos de Estado, imagina, beber do mesmo copo, na mesma mesa que outro cara, ele pode me envenenar, né? Então, se há essa mentalidade, acabou, né? Acabou a chance de progresso político e civilizatório, porque acabou a fraternidade, né? E a política é um empreendimento que só é possível se a gente tem como princípio a fraternidade, senão ela toma qualquer outra dimensão, de dominação política, enfim, qualquer tipo de outra dominação, né?
certo? E aí ele dá o exemplo dos atenienses, né? Um contra-exemplo, só para não falar de exemplos históricos ruins, né? Ele diz, ele diz o exemplo do rei persa Dário, né? Ou Dario, como alguns chamam, né? O Dario, o que ele fez, né? O Dario dividiu o seu império em 7 partes, cada uma maior do que toda a Sicília, e servindo-se de companheiros fiéis que não lhe faziam frente, nem a ele, nem uns aos outros, deu este exemplo: é preciso o legislador e rei tornar-se o bem, pois preparou leis e até agora preservou o governo dos persas. Então ele dá o exemplo, né? O persa, Dario, ele não foi soberbo, de falar, o império é todo meu, né? Então o governo centralizador tira ele. Ele dividiu em 7 partes, e cada uma dessas partes era amiga de uma das outras, né? Por isso que o Império Persa era a grande potência da época. Além disso, também, né, os atenienses não colonizaram eles mesmos muitas cidades dos helenos invadidas pelos bárbaros, mas tornaram-na habitadas. No entanto, mantiveram o poder por 70 anos porque conseguiram homens fiéis em cada uma delas, né? Essa palavrinha aqui, homens fiéis, é philos, né? É a mesma palavra, por exemplo, de filosofia, né? Por isso que ele vai falar. Esse philos, né, dos amigos que governam, também são os amigos que fazem a filosofia, tá? Então, não há maior sinal de virtude e de vício do que este, o de ser carente ou não de tais homens, né, de tais amigos, tá? Então, se você quer saber se alguma pessoa é virtuosa, perceba se ela tem à sua disposição amigos fiéis ou não, né? É isso que o Platão diz. Deixa eu ver até onde a gente consegue avançar aqui. Ok, eu acho que a gente pode avançar até aqui hoje, e aí depois a gente continua com a sequência do conselho, e depois o Platão ele vai voltar a contar a história da Sicília que ele interrompeu para dar o conselho para os amigos de Dion, tá? Queria saber se vocês têm alguma dúvida, querem fazer algum comentário, se tiveram alguma dificuldade na explicação ou na leitura da carta, enfim, fiquem à vontade. Pode falar, Renata. Bom dia. Eu tenho uma dúvida, mas é mais uma dúvida conceitual. No começo da aula, eu estava explicando que tirania naquela época tinha um outro valor, né? Que eram pessoas que não governavam pautadas em lei. Mas não é a mesma coisa do que hoje. Uma pessoa déspota, ela não é pautada em leis que são coletivamente estabelecidas. Ela governa pela lei da cabeça dela. Então parece que é a mesma coisa. Sim, é que o sentido é mais ou menos o seguinte, né? Um tirano daquela época, por exemplo, né? Vocês conhecem a tragédia do Édipo Rei? Não conheço. Tá, então vou usar outro exemplo. Vou contar a historinha Não, vou contar a historinha do Édipo Rei, que eu acho que é bom, né? O Édipo, ele era um viajante, e na cidade de Tebas havia a seguinte recompensa, né? A cidade de Tebas estava sendo assolada por uma doença causada por um ser mitológico, né, chamado de Esfinx, ou a Esfinge, né? Então era um ser terrível, né, que devorava os viajantes, os habitantes e tal, né? O ser propunha um enigma, e se o viajante não respondesse corretamente o enigma, a Esfinge ia lá e devorava o viajante, né? E para quem, né, na cidade de Tebas havia o seguinte anúncio: ora, quem derrotar a Esfinge se torna o governante de Tebas, né? Ganha o trono da cidade de Tebas e se casa lá com a rainha, a Jocasta, no caso.
O Édipo, então, era um viajante, viu aquela aflição na cidade de Tebas e falou, bom, eu vou tentar a sorte, né? Eu vou enfrentar a esfinge. Aí a esfinge disse para ele, né, decifra-me, eu te devoro. E ela propõe lá o enigma, né, qual é o ser, né, qual é o animal que tem que anda em 4 patas quando nasce, depois anda em 2, depois anda em 3, né? E aí responde o enigma, né, o ser humano, que começa engatinhando, depois, né, anda em 2 patas, depois usa ali um apoio, né, para se locomover. E aí ele derrota a esfinge, soluciona o enigma. E quando ele derrota a esfinge, ele se torna tirano da cidade de Tebas. Por que tirano? Porque o governo dele não foi feito com base em uma sucessão, com base em alguma lei, com base em alguma votação, né? Foi feito com base em uma promessa. Então o Édipo se torna tirano da cidade de Tebas porque o governo dele não estava pautado por uma legislação pré-estabelecida, né? Mas era um governo que obedecia de alguma forma a leis e regras, né? Claro que acordadas ali pelo conselho da cidade e o Édipo, né? Mas o conceito de tirano na antiguidade era esse. Alguém que governa sem exatamente um direito, né, que faça dele o governante, um direito positivo, digamos assim, né, para quem é da área do direito, que diga claramente qual que é a regra para governar, né. Ali no caso ele governa a cidade de Tebas por uma promessa, né, por um desespero da cidade em derrotar a esfinge. Então eles precisavam prometer uma recompensa para as pessoas tentarem, né, derrotar a esfinge. Enfim. Por exemplo, também. Mas esse tirano, ele era governado internamente por leis superiores, assim, ele tinha uma moral... Não necessariamente. Dependia muito do tirano, né? A questão tirano na antiguidade era uma palavra para designar governantes não escolhidos de maneira clara. Independente do seu caráter. Né? Hoje, tirano tem uma definição pejorativa, né? Então, você fala, Bolsonaro é um tirano, né? Então, a gente sabe claramente o que a gente está falando, né? Que o governo do cara é ruim, etc, etc. Né? Então, tem uma conotação um pouquinho diferente. Pra vocês entenderem também, né? Por que o dinossauro lá chama Tiranossauro Rex, por exemplo? Porque ele era o topo, né, da cadeia alimentar. Ele era um tirano, ou seja, ele governava ainda que não existisse realmente uma regra clara, né, para isso. Tá? Regras dele que sobrepunham aos demais. Né? E Sauro ainda significa terrível, né, em grego. Nossa, então é o rei terrível, né, dos dinossauros. Enfim. Então, se alguém de ruim chama de tiranossauro. Um governante terrível. Posso falar só mais uma coisa? Sim. Quando você falou que o Platão tinha falado que para que o governo tivesse sucesso e tudo mais, tinha que amigos por perto, eu lembrei do Ramsés, né? Que ele governou durante todo o tempo com 5 amigos muito fiéis, que estudavam com ele desde a faculdade e que eram fiéis a ele acima de qualquer coisa, né? E ele atribui, né, o sucesso do governo dele de mais de 70 anos ao fato dele ter esses amigos sempre fiéis, que dariam a vida por ele, como dito, assim como ele faria também, né? Então vai bem ao encontro dessa ideia de Platão, embora ele estivesse bem longe. Sim. Mas é uma ideia, se a gente quiser falar, né, dessa forma, temporal, né? Você não tem como fazer nenhum empreendimento político sem a ideia de fraternidade. Porque as duas coisas estão juntas, né? Se você pensa em política, política não é interesse, né? Política não é rivalidade, política é um esforço de coesão, né? De fraternidade. Então, é isso, né? Quando a gente fala dessa forma, aqui na Acrópole, pelo menos, né? Quando a gente vê ali a árvorezinha dos princípios, é até óbvio, né? Claro, né? Política está ligada à fraternidade. Mas esse é um referencial, infelizmente, pouco comum, né? E o Platão, ele diz aqui, quando ele diz de empreendimento político, é qualquer coisa, tá? Você não consegue ir para a padaria sem essa ideia de fraternidade, né? Nenhum empreendimento, nada você consegue fazer sem
amigos, ou pelo menos sem o começo dessa ideia de fraternidade. O político, ele tem que estar o tempo todo se questionando se as escolhas que ele tem feito, o caminho que ele tem trilhado, se é em benefício dele ou de todos, né? Sim. Deveria, pelo menos. Deveria. Isso aí, gente. Eu li a carta 7, mais ou menos, aqui, ó. Deixa eu pegar quantas páginas a gente viu. A gente viu mais ou menos ali umas 20 páginas, 22, 23 páginas, tá? Não sei de cabeça quantas páginas a carta 7 tem, deixa eu ver. Acho que tem 60 páginas. Então, a gente pode dizer que foi 1/3 da carta, né? O que a gente vai ver depois é uma concepção filosófica sobre a inexpressibilidade da filosofia, né, do caminho filosófico, que é uma tese bem interessante da carta 7, né, uma tese que a gente vai passar por ela, e que é o principal motivo das pessoas discutirem a legitimidade da carta, né, porque essa tese ela contradiz muito do que Platão fala em outros diálogos. A gente vai ver uma autobiografia do Platão, ele vai falar mais sobre Sócrates, né, vai falar sobre o julgamento de Sócrates, que também, né, é um outro ponto que diverge de alguns diálogos, principalmente da apologia, né. Na carta 7 ele diz, por exemplo, que Sócrates foi acusado por uma facção política poderosa, mas na apologia o Sócrates ele é acusado pelas pessoas comuns, né, pelos poetas, pelos artesãos, enfim, né, pelos sofistas, não por um complô dos poderosos. Então é outro motivo de divergência da carta dos diálogos, por isso que o pessoal duvida da legitimidade, né? Sempre que tiver um ponto que seja legitimamente, né, que dialogue com a legitimidade da carta, eu trago aqui para vocês, né, para a gente associar com outros diálogos, já que a gente vai ler todos. Tá bom? Tá bom. Beleza, gente? Então, muito bom, Henrique. Né? Tá obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, Maria Eugênia. Bom dia. Obrigada, Então, gente. espero que tenha sido proveitoso. Eu vou finalizar a gravação Muito e bom. colocar lá na pastinha. Beleza? Tá ótimo. Tá ótimo. Obrigada. Até Bom mais, dia. gente. Muito obrigado. Obrigada, bom Obrigada. dia. Bom final de dia. semana. Bom final de Até semana. mais, bom fim de semana. Obrigada.